abra a sua Bíblia no profeta Abacuque, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 4. Hoje nós iremos nós vamos trazer aqui uma visão geral, né? Nós iremos trazer aqui uma visão geral do livro de Abacuque. Nós não vamos entrar na exposição do texto bíblico hoje, mas hoje nós teremos um panorama do livro de Abacuque, uma visão geral do livro de Abacuque. Ela nos diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso serve o justo, a justiça é torcida. O livro do profeta Abacuque, vamos aprender com este profeta que foi usado por volta do ano 600 a 605 antes de Cristo. E Abacuque quer dizer abraço. O nome do profeta, ou seja, este nome Abacuque, ele quer dizer abraço. E por que abraço? Porque Abacuque, ele viveu em um tempo muito difícil da nação de Israel. Quando a nação estava ali prestes a ser invadida pela Babilônia, Deus levanta o profeta Abacuque e usa o profeta Abacuque. Portanto, Abacuque exerce o seu ministério em um contexto muito difícil, onde os babilônios viriam para aplicar a justiça, o juízo de Deus sobre o próprio povo de Deus. Então Abacuque, com este significado que tem o seu nome, abraço, ele traz uma mensagem que é difícil, pesada, uma mensagem de condenação, de julgamento, de juízo de Deus, mas ao mesmo tempo ele está abraçando o povo de Deus e dizendo: dias melhores virão. Tudo isso é necessário, tudo isso é preciso. É o castigo de Deus sobre nós, é o juízo de Deus sobre nós, mas dias melhores virão. E desta forma ele entrega uma mensagem difícil, mas ele abraça também o povo, ele consola o povo de Deus naquela época. Interessante que Deus ele faz assim, ele usa pessoas que têm ali um significado, e Deus então, o significado de acordo com o contexto, de acordo com a situação, no momento que as pessoas estão vivendo, o que Deus vai fazer, e Deus fez isso na vida de Abacuque, o seu nome significando abraço, este significado de abraço, Deus então usa Abacuque desta forma. Deus é maravilhoso, ele sempre faz assim. 2.600 anos aproximadamente distante de nós, esta mensagem, este profeta exerceu o seu ministério. Muitos séculos já se passaram, muito tempo, meus irmãos, muitos anos, mas a mensagem de Abacuque ela é atual. A mensagem de Abacuque ela é uma mensagem que está diante dos nossos olhos.
Então o versículo-chave desse livro de Abacuque é o versículo de número 2, aliás, capítulo de número 2, verso 4. É o versículo-chave deste livro de Abacuque. Versículo 4 do capítulo 2, onde nos diz a palavra de Deus: mas o justo viverá pela fé. O tema deste livro é viver pela fé. E olhando para este livro, parece que o mal está triunfando. Só que, apesar do aparente triunfo do mal no mundo, meus irmãos, Deus reina sobre o universo. Foi isso que Abacuque olhou naquele tempo, foi isso que Abacuque viu naquele tempo. Parece que o mal estava triunfando, parece que o mal estava vencendo. Então, apesar do aparente triunfo do mal no mundo, Deus reina soberanamente sobre todo o universo. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está na palma das mãos do nosso Deus. Nada foge do controle soberano do nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo está sentado no seu alto e sublime trono, governando os céus, terra, mar, o mundo, o universo e tudo que neles há. Nós olhamos para todos os lados, parece que o mal está vencendo, parece que o mal está triunfando, parece que o mal vai vencer o bem. Mas não se esqueçam, o Senhor Jesus Cristo, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e nada fugiu do controle, do governo, do poder do Senhor Jesus. Glória, pois, a Ele eternamente, hoje, agora e para sempre. Amém. Tudo está caminhando para cumprir com o propósito do Senhor Jesus. Tudo está caminhando, tudo está sendo conduzido para a glória do Senhor Jesus, para o cumprimento da vontade, do querer, do propósito de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então parece que o mal está vencendo, mas o Rei soberano do universo, o Senhor Jesus Cristo, voltará para julgar o mundo, os povos, as nações, e ninguém ficará sem o julgamento do Senhor Jesus. Ninguém vai escapar do julgamento do juiz, dos juízes. Os tribunais corruptos não vão escapar. Os juízes corruptos não vão escapar. Os poderosos, aqueles que oprimem, que humilham as pessoas, os humildes, os mais pobres, os necessitados, os poderosos e ricos deste mundo, os soberbos, os arrogantes, os exaltados. Ninguém escapará do tribunal do Senhor Jesus. Ninguém escapará do juízo do Senhor Jesus naquele último dia quando Ele voltar. Então parece que o mal está triunfando. Parece. É por pouco tempo. O Senhor Jesus virá e julgará o mundo inteiro. E os perversos serão lançados no lago de fogo. Os homens maus, aqueles que negam o Senhor Jesus, que negam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que estão desprezando as coisas de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus virá. E eles então não escaparão. O Senhor Jesus, naquele dia, não concederá graça, não concederá misericórdia, não concederá perdão, mas todos serão lançados ali no lago de fogo, e a justiça será feita. Porque a gente olha para o mundo e a gente tem sede de justiça, nós clamamos por justiça. Parece que a justiça nunca sai, parece que a justiça nunca é feita, e nós ficamos
ficamos revoltados. Mas naquele dia o Senhor Jesus vai estabelecer toda a justiça. Toda a justiça será feita. E esse senso de justiça que há em nós é por causa de Deus, porque Deus é justiça, Ele é justo. Então nós ansiamos por justiça. Ficamos revoltados quando nós vemos a injustiça prevalecendo, o mal prevalecendo. Nós ficamos revoltados. Mas naquele dia o Senhor Jesus julgará a todos. Ninguém vai escapar. Então, Abacuque viveu naquele tempo difícil, um tempo terrível. O povo de Deus havia deixado as reformas do rei Josias. O rei Josias foi um rei segundo o coração de Deus, um homem bom, um homem que fez a vontade de Deus. Aliás, eu disse o homem segundo o coração de Deus foi Davi, na verdade, mas um homem, um rei bom, um rei que agradou ao Senhor, que fez a vontade de Deus. Quando você lê a história dos reis, você vai ver que tem reis bons e reis maus, reis que agradaram ao Senhor e reis que desagradaram ao Senhor. Josias foi um rei bom, um rei que agradou a Deus, que conduziu a nação de Deus no propósito de Deus, da palavra de Deus, que fez uma reforma maravilhosa na nação de Israel, trazendo o povo de Deus de volta para Deus. Mas o rei Josias morreu, e depois que o rei Josias morreu, o povo de Deus se afastou novamente de Deus. Depois da morte do rei Josias, o povo abandonou novamente a Deus, virou as costas para Deus. O povo virou as costas para a palavra de Deus, e o povo estava mergulhado. O povo de Deus estava mergulhado no tratamento violento de seus cidadãos, medidas opressoras contra o necessitado. A nação estava mergulhada no pecado. A nação de Israel estava totalmente entregue ao pecado, totalmente mergulhada na escuridão, nas trevas, longe de Deus, longe da palavra de Deus. Como pode aquele povo que tinha acabado de experimentar as reformas do rei Josias? Só foi o rei Josias morrer, o povo se esqueceu de Deus novamente e voltou para o pecado, se afundou no pecado, mergulhou nas trevas, na escuridão, abandonou aquele Deus maravilhoso, o nosso Deus todo-poderoso, que é o único Deus, o Senhor do universo, e já tinha feito maravilhas e mais maravilhas no meio daquele povo. Grande poder, grande manifestação do poder de Deus, grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas o povo preferiu o pecado. O povo andou mais no pecado. O povo andou mais no mundo. O povo andou mais nas trevas, mais na escuridão. O povo andou mais na idolatria. O povo andou mais nos ídolos, os falsos deuses. E tinham olhos, mas não podiam ver. Tinham boca, mas não podiam falar. Tinham mãos, mas não podiam fazer nada. Tinham pés, mas não andavam. Tinham que ser transportados pelas pessoas. Como pode acreditar numa coisa dessa, que não tem fôlego de vida, que não tem vida, que não tem espírito, não tem nada, não pode fazer nada? É uma imagem, é um ídolo feito de madeira, de pedra, de barro, de ouro, de bronze, seja lá do que for, mas não pode fazer nada. As pessoas preferiram adorar esses deuses do que adorar o Deus vivo e todo-poderoso.
preferiram servir a essas coisas, a esses objetos que nada são, do que se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Assim estava a nação de Israel. E esse livro, meus irmãos, como já falamos, foi escrito entre os anos de 605 a 600 antes de Cristo. E agora quem estava no poder, quem estava dominando ali a nação de Israel, ou seja, reinando, quem estava reinando na nação de Israel, agora era o ímpio rei Jeoaquim. Jeoaquim era o nome dele. E eu não estou falando errado não, porque tem Joaquim, mas não é Joaquim, é Jeoaquim mesmo. Aquele ímpio rei chamado Jeoaquim, um rei mau, que foi mau aos olhos do Senhor, não foi bom aos olhos do Senhor, como o rei Josias, mas esse rei foi mau aos olhos do Senhor. O nome dele é Jeoaquim. Era ele que estava conduzindo a nação de Israel e entregou a nação de Israel ao pecado, à idolatria, à feitiçaria, a toda espécie de pecado. E aí, meus irmãos, Abacuque, ele clama naquela época. O clamor de Abacuque se fez ouvir naquele tempo. E mesmo Abacuque vivendo muito tempo antes de nós, muito tempo atrás, muitos séculos atrás, são muitos anos antes de nós, mas o clamor de Abacuque também se faz ouvir claramente em nossos dias. As denúncias de Abacuque estão presentes em nossas ruas. Abacuque está presente em nossas praças, nas favelas, nos nossos bairros, em nossas cidades, neste país chamado Brasil, nos tribunais e em muitos outros lugares. As denúncias de Abacuque estão aí pelas ruas. As denúncias de Abacuque estão nas televisões, nos jornais, nos noticiários, quando você sai das ruas. As denúncias de Abacuque estão sempre próximas de nós, bem pertinho de nós. Parece que Abacuque está falando do nosso tempo. Parece que Abacuque está falando dos nossos dias. Parece que Abacuque é um profeta deste século, deste tempo em que nós estamos vivendo. Porque as denúncias dele são as mesmas denúncias desse tempo em que nós vivemos. As injustiças, o pecado, o mal parece que está prevalecendo, parece que está vencendo, está ganhando e vai dominar tudo e governar tudo. Os homens maus, parece que eles vão vencer, eles estão conseguindo tudo que eles planejam, que eles querem, a vontade deles, o querer deles, o desejo deles, tudo eles estão conseguindo. Então Abacuque está nas ruas, nas praças, nas cidades, em todos os lugares, nos tribunais, nos julgamentos. Abacuque está em nossa volta, porque a injustiça prevalece em nossa volta, a corrupção dos poderes públicos aumenta a cada dia. O cidadão comum é explorado e os seus direitos são usurpados. O homem é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer a si mesmo. Aí
seu próximo. Ainda que ele tenha que oprimir, matar o mais humilde, o mais necessitado, para que ele possa se engrandecer ainda mais, se enriquecer ainda mais, ser maior, segundo os homens, segundo o mundo. Então o homem é capaz de fazer qualquer coisa. Portanto, meus irmãos, a situação, aquela situação enfrentada pelo profeta Abacuque, ela está à nossa frente, está do nosso lado, está bem pertinho de cada um de nós, está visível aos nossos olhos. Nós não podemos fazer de conta, nós não podemos fazer de conta que nada disso está acontecendo. Nós não podemos achar que tudo isso é normal, que é assim mesmo, e ficarmos conformados com tudo que está acontecendo. Tem que ter um senso de justiça em nós, a sede pela justiça, o desejo da justiça, porque não pode ser assim. Então, a situação religiosa do povo de Deus era decadente naquela época. O povo de Deus não parecia ser mais o povo de Deus. Por todos os lados, por onde o profeta olhava, ele contemplava a maldade, a violência por todos os lados, a iniquidade, a opressão, contendas, injustiças. E diante desse cenário, Abacuque fica revoltado. Há um senso de justiça. Por isso que eu digo, nós precisamos ter isso em nós também. Nós precisamos fazer alguma coisa como servos de Deus e não ficarmos paralisados, conformados, aceitando tudo. Qual foi a atitude de Abacuque? O que Abacuque fez? Abacuque partiu para a violência? Não. Ele não partiu para a violência, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos malignos, contra as forças espirituais do mal. Então o que Abacuque fez? Abacuque orou a Deus. Abacuque procurou a pessoa certa para resolver esse problema. Ele viu todo aquele cenário, todo aquele desastre, as trevas prevalecendo, o mal aumentando, multiplicando dentro da nação de Israel, no meio do povo de Deus, a nação escolhida para ser santa, separada, ser luz para as nações, exemplo para o mundo. E ele vê tudo aquilo acontecendo no meio do povo de Deus. O mal aumentando, multiplicando e prevalecendo no meio do povo de Deus. E o que ele faz? Ele cruza os braços? Não. Ele vai procurar a pessoa certa para resolver tudo isso. Ele vai buscar ajuda no lugar certo, a pessoa certa. E ele faz a coisa certa. O que ele fez? Ele ora a Deus, ele apresenta o clamor ao Senhor, ele coloca toda aquela situação diante de Deus, ele começa a colocar tudo aquilo que a nação de Israel estava fazendo diante de Deus. São exatamente aqueles questionamentos que ele apresenta a Deus: até quando, Senhor, clamarei?
e não me escutarás, e gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Ele está falando da nação de Israel, ele está falando do povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Como pode? O povo se rebelou de tal forma, de tal maneira. Essa é a situação do povo de Deus, da nação de Israel. Então Abacuque não se conforma com tudo aquilo, e ele ali busca a face do Deus Todo-Poderoso. Ele busca a presença do soberano do universo. Ele se apresenta por meio da oração diante do trono de Deus, diante da sala de comando do universo, a sala de comando das nações. Ele coloca as suas orações, o seu clamor. Então ele vai diante do Rei dos Reis, ele vai diante do Senhor dos Senhores, e ele se prostra, ele se curva, ele se humilha, ele se rende diante do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o soberano do universo, que está acima de tudo e de todos. Abacuque não entendia, ele não conseguia entender a rebelião, a rebeldia daquele povo. Como podia ser isso? Como podia estar acontecendo tudo aquilo com o povo de Deus, o povo escolhido da aliança, que estava agora em tamanha depravação, em tamanha rebelião, tamanha rebeldia. Por isso o profeta ele não se cansou de clamar a Deus, e nem desistiu. Ele estava clamando, não foi só uma oração não. Ele disse: até quando clamarei eu, Senhor? Até quando clamarei eu? O profeta vinha clamando, pedindo, apresentando as suas orações diante do Senhor, dia após dia, constantemente, a ponto dele dizer para Deus: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu? E tu não me responderás. Depois a gente vai entrar nesses versos. Hoje é só exposição geral. Hoje é só visão panorâmica, uma visão geral. Então nós ficamos envergonhados quando nós ouvimos as palavras, as queixas do profeta Abacuque, porque parece que ele está falando do Brasil, parece que ele está falando da nossa cidade, Montes Claros, parece que ele está falando do nosso bairro, parece que ele está falando de tudo que está acontecendo no Brasil. Nós olhamos para a situação do Brasil, nós enxergamos Abacuque, o profeta Abacuque, tudo que aconteceu naquela época. A violência está aumentando cada vez mais. O que nós temos que ver diante de tanta injustiça? As injustiças que nós temos contemplado em nossos dias, a violência aumentando a cada dia, a corrupção tomando conta deste país, os poderosos estão esmagando os humildes e os necessitados, a prostituição cresce a cada dia, os roubos, os assassinatos, crianças sendo abusadas, violentadas sexualmente, mulheres também, os nossos tribunais já não sabem mais o que é justiça. Onde deveria ser aplicada a justiça, está sendo aplicada a injustiça todos os dias. Devemos clamar ao Senhor da justiça.
Devemos clamar àquele que é o juiz dos juízes, o Senhor da justiça, aquele que é a justiça, para que Ele intervenha neste país, para que Ele intervenha nesta nação e faça justiça, aplique a sua justiça, o seu juízo, porque o mal não pode continuar prevalecendo. O mal não pode continuar vencendo. Você não pode se conformar com isso. Eu não posso me conformar. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos daqui, mas o Senhor nos colocou aqui. E aqui a gente tem que fazer a diferença. Aqui a gente tem que ser luz, a gente tem que ser sal. Aqui o Senhor nos chama para guerrear contra as trevas, contra a escuridão, contra o mal, contra o pecado, e não ficar olhando tudo e ficar conformado, paralisado, de braços cruzados. Nós temos que clamar a Deus, como fazia o profeta Abacuque. E aí, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar na exposição geral, na visão panorâmica, querendo Deus, se o Senhor assim nos permitir. Mas o pouco que nós ouvimos aqui nesta noite, que isso já sirva para despertar você, para despertar a minha vida, para que você fique mais atento do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e que você coloque diante de Deus, que eu e você, nós venhamos colocar diante do Senhor tudo isso que está acontecendo. Que esta palavra desperte você, que esta palavra venha nos despertar, que esta palavra venha nos acordar, que ela venha nos levantar, porque nós somos soldados do Deus vivo, nós somos soldados do exército mais poderoso do mundo, e o mal não vai prevalecer, o mal não vai vencer, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso comandante, Ele está à nossa frente, adiante de nós, Ele que nos colocou aqui, e Ele que nos chamou para a batalha, para a guerra. A batalha é dele, a guerra é dele, nós somos apenas participantes, e a vitória já está garantida para nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o Senhor envia os anjos dele também para lutar conosco. Nós não estamos vendo, nós não podemos ver, mas no mundo espiritual, os anjos do Senhor estão lutando e guerreando por nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus tire do Brasil toda opressão maligna. Que o Senhor envie os anjos dele para lutar conosco. Vamos orar ao Senhor nesse sentido. Eu chamo você para fazer isso junto comigo. É o clamor pelo Brasil, pela nação. Vamos fazer isso nesta hora. Senhor, nós estamos aqui neste momento e nós queremos, ó Deus, interceder por este país. Nós queremos clamar pelo Brasil. Tanta injustiça, Senhor, tanta corrupção, tanta maldade, o mal crescendo, o mal prosperando, avançando, multiplicando, as trevas tomando conta deste país, as trevas destruindo famílias, lares, a injustiça dos tribunais, a corrupção dos políticos, a corrupção dos poderosos, os grandes oprimindo os humildes, os mais fracos, os mais necessitados. Há tanta violência, tantos roubos, tantos assassinatos, ó Deus, abuso sexual, exploração sexual, imoralidade, sensualidade, pornografia, prostituição, adultério, tantas coisas ruins acontecendo neste país. E nós, como servos do Senhor, como filhos do Deus vivo, não podemos ficar conformados com essas coisas, não podemos ficar de braços cruzados e aceitar essas coisas.
Senhor, vai contra o Senhor. Todas essas coisas vão contra a santidade do Senhor. O Senhor é Deus santo, santo, santo. E nós estamos aqui, Senhor. O Senhor quer a justiça. Nós estamos aqui como servos do Senhor, pedindo que o Senhor faça a justiça neste país. Envia a tua justiça, envia o teu juízo, Senhor. Por favor, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a lutar contra as trevas, que o Senhor nos ajude a lutar contra a escuridão, contra o mundo, contra o pecado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Envia os teus santos anjos, os anjos santos do Senhor, eleitos do Senhor, que estão diante do Senhor, servindo ao Senhor dia e noite. Envia os teus santos anjos para lutarem conosco, para guerrearem conosco. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe a nação brasileira. Abençoa, Senhor, as famílias aqui no Brasil. Abençoa, Senhor, as pessoas aqui no Brasil. Abençoa com as bênçãos espirituais e materiais, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu santo propósito. Transforma os lares, transforma as famílias, restaura os casamentos quebrados, desfeitos. Restaura, Senhor, os relacionamentos destruídos. Restaura os pais, restaura os filhos. Ó Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda os espíritos malignos para bem longe do Brasil. Que o Senhor repreenda as trevas, a escuridão, todo o mal para bem longe do Brasil. Tira do Brasil toda opressão maligna, Senhor. Ó nosso Pai, nosso Deus, nós clamamos ao Senhor. Por favor, Senhor, venha nos ajudar, venha nos socorrer, Senhor. Porque os homens maus estão avançando com a maldade deles. Os homens maus estão crescendo a maldade deles, com a crueldade deles. Até quando, Senhor? Até quando? Sabemos que quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor Jesus irá julgar a todos. O Senhor Jesus Cristo irá punir, castigar, derramar a ira santa do Senhor sobre os maus, sobre os perversos. Oh, nosso Pai, nos ajude para que não venhamos ficar desanimados, para que não venhamos, ó Deus, ficar cabisbaixos, conformados, mas nos levanta todos os dias como teu exército neste país, nesta nação, lutando contra todo o mal, guerreando contra todo o mal, Senhor. O Senhor Jesus Cristo à nossa frente, adiante de nós, levanta-nos como um poderoso exército, o exército do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso general, o nosso comandante. Ajuda-nos, por favor. Assim nós pedimos, dá-nos o teu poder e a tua força, a tua capacitação, Senhor. Assim nós rogamos ao Senhor, transforma este país, transforma esta nação, para a glória do teu santo nome, como o Senhor quiser, conforme a tua vontade, Senhor. Muda a história deste país, muda a história deste povo, Senhor.
Ajuda-nos para que nós, o teu povo, sejamos luz e sal, que temos brilhar no meio das trevas. Assim nós rogamos ao Senhor. Mas acima de tudo, sobretudo, que seja feita somente a vontade santa, soberana, boa, perfeita e agradável do Senhor em Cristo Jesus. Por favor, Pai, que os perversos sejam punidos em si, aqueles que não irão crer no Senhor Jesus Cristo, aqueles que não irão se arrepender, aqueles que não irão deixar o mal, aqueles que não irão deixar o pecado, aqueles que não irão deixar a corrupção, o desejo deles é maligno, aqueles que não irão se dobrar diante do Senhor Jesus nesse mundo, nessa terra, aqueles que não irão crer no teu santo evangelho, que não irão crer no Senhor Jesus Cristo, envia o teu juízo e a tua justiça, Senhor, porque o mal não pode continuar, o mal não pode prevalecer, o mal não pode continuar crescendo, multiplicando. O Senhor é justo, o Senhor é a justiça, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, amor, compaixão, mas o Senhor também é justiça, juízo, fogo devorador, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso nos conforta e nos consola, porque nós sabemos que, apesar do aparente triunfo do mal, o Senhor reina soberanamente sobre todo o universo, e a justiça do Senhor será feita. Os malvados não ficarão impunes, eles serão julgados pelo Senhor. Assim nós oramos, pedimos, te agradecemos, que tudo seja para a glória do Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.